Lucas 18, versículo 1. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Falar em persistir é algo muito difícil, porque é um músculo a ser desenvolvido na nossa vida. O que é mais fácil? A desistência. Não dá certo? Desiste. Está demorando? Desiste. O atleta, ele precisa aprender, é uma das suas características, a persistência. Ele precisa aprender a vencer a si mesmo. Quando dói, e ele não desiste. Quando vem o cansaço, e ele não desiste. Quando vem os treinos, que é a monotonia, mas ele não desiste. Antes de subir ao pódio, ele precisa vencer a si mesmo. E também, quando em competições ele não ganha, ele precisa persistir. Pode não ter sido daquela vez, mas vai acontecer. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Claro que você, quando tudo dá certo, você ora, é muito bom. Mas quando você ora e nada acontece, e quando você tem que esperar e nada acontece, é neste momento que entra o desânimo e entra a desistência. Você tem a tendência a parar de fazer o devocional, a parar de ler a Bíblia, a parar de orar e substituir esses momentos por outras ocupações. Mas é isso que o seu inimigo está esperando, a sua desistência. Mas Jesus nos deixou em Lucas capítulo 18 uma parábola muito simples, no entanto muito profunda. Todas as parábolas são realidades profundas contadas por Jesus de uma forma simples para entendermos. Em Lucas 18, no versículo 1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Pronto, aqui já fala. Algumas vezes as parábolas começam e não fala qual é o propósito da parábola, mas aqui, para chamar a nossa atenção, já fala, olha, essa parábola, presta atenção, porque Jesus está ensinando você a nunca desistir, nunca desanimar. O desânimo, ele chega antes da desistência. Falta de força, falta de ânimo, falta de vontade. Mas você tem que orar mesmo quando a vontade não vem. Você precisa fazer o devocional mesmo quando a vontade não vem. É a persistência. Então Jesus conta uma história. Ele conta a história de uma viúva desfavorecida. Ela já estava em desvantagem na vida porque ela era uma viúva. Ela não tinha o seu marido para sustentar financeiramente. Ela dependia da ajuda de outras pessoas, porque uma viúva naquele momento, ela não trabalhava fora. Ela dependia da ajuda de pessoas. E aqui fala que no versículo 2, fala que em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Aqui está mostrando então que debaixo do mesmo céu, debaixo da mesma cidade, tinha duas pessoas com características completamente diferentes. A viúva, que cria em Deus e que estava vivendo um momento de grande adversidade, ela tinha um adversário. Além da vida ser a sua adversária, dela ter perdido seu marido, agora ela tinha um adversário. Era uma injustiça que estava acontecendo na sua vida. Quem é esse adversário? Uma dívida que estava perseguindo a vida dela? Eu não sei. Jesus só disse que ela tinha um adversário. Bom, temos muitas coisas em comum com essa viúva. Temos problemas e temos um adversário. O nosso adversário não é de carne e osso. Ele é, como Jesus disse, o teu verdadeiro inimigo são poderes, principados e potestades.
o nosso inimigo, que quer roubar, matar, destruir, que quer te afastar de Deus, da fonte da vida, da fonte de milagres, pela desistência. E este adversário queria, pela pressão emocional, pela pressão espiritual, fazer com que esta mulher desistisse de buscar a solução. Mas essa mulher tinha algo que o adversário não contava: persistência. Ela não desistia. Todos os dias ela ia à casa do juiz, e este juiz não era justo, era iníquo. E ele cedeu diante de tanta persistência. E o Senhor faz uma comparação e ele diz: se ele, que é um juiz iníquo, atendeu ao pedido dessa mulher para não ser perturbado, quanto mais eu, que sou o justo juiz. Mas a diferença é que este justo juiz, que é o nosso Deus, ele gosta de ser, digamos, entre parênteses, perturbado. Ele gosta que a gente o busque. Ele não vai ficar incomodado. Ele vai dizer: parabéns, este é o caminho, a persistência. Porque pela persistência você quebra a resistência do céu de bronze. Foi assim com Daniel. Daniel, ele orou durante 21 dias. É fácil você ler rapidamente a passagem e ver que no 21º dia, a resistência foi quebrada e um anjo veio com a resposta para Daniel. No entanto, se você se colocar no lugar de Daniel, ele estava no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no 18º dia e nada estava acontecendo. Parecia que era um tempo perdido, que ele estava orando e Deus não estava ouvindo a sua oração. No entanto, a primeira coisa que o anjo, quando chegou, disse para Daniel: olha, Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas teve guerra. E no segundo céu teve guerra. Mas como você persistiu, Deus mandou reforço. E eu estou aqui com a resposta de oração sua. Enquanto você persiste todos os dias orando, Deus está ali no comando dessa guerra e Deus está mandando reforço para os anjos que estão envolvidos nessa guerra e a resposta virá. O céu de bronze será quebrado e você vai viver como esta viúva, a resposta não de um juiz iníquo, mas do justo juiz para a sua vida. Aquela mulher não desistiu. E você? Quais são as desistências? Você já desistiu de orar pela sua cura? Você já desistiu de crer e de orar pela sua família, pelo seu filho, pelo seu cônjuge? Você já desistiu de orar pela sua vida ministerial? Hoje é o dia de você retomar toda a oração que você tinha desistido e colocar diante do justo juiz e dizer: a partir de hoje eu vou ficar diante de ti até ver a resposta. Eu não vou desistir. Olha, o que Jesus está falando é que a fé é uma força. No entanto, a persistência também é uma força. Você precisa dessas duas forças para chegar até a fonte do milagre. Fé e persistência. Vamos ver no final o que Jesus diz para encerrar esta parábola. Ele diz o seguinte: então o Senhor disse, ouça bem o que diz este juiz iníquo: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? São muitas informações num único trecho. Aqui ele fala, eu vou começar do fim para o início. Ele está falando que nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier, nós vamos estar travando guerras muito pesadas, guerras muito fortes, a ponto de fazer você desistir de orar. Mas ele está falando, eu vou encontrar fé? Então, é a força da persistência, é a força da fé que o Senhor quer encontrar. Depois, ele diz que você é escolhido. Ah, que notícia boa! Nós somos escolhidos de Deus. Ele ainda diz que você não pode parar de orar, nem de dia, nem de noite. Essa persistência terá uma recompensa, e a recompensa é a resposta de oração do justo juiz que te defende, que trabalha por você.
e que vai trazer para o reino natural a manifestação desta resposta. A manifestação da resposta se chama milagre. E ele diz, para você parece demorado. O nosso tempo, o Kairos e o Cronos, o nosso é o Cronos. O Cronos é minutos, segundos, dias, horas, semanas e meses. Para a gente, parece que já passou do tempo. Para Deus, é o tempo perfeito, é a hora perfeita para o seu milagre. Esse é o tempo Kairos de Deus. Ele já tem marcado o tempo perfeito para o seu milagre. Você vai viver o seu milagre, mas você precisa da força da fé e da força da persistência. Portanto, vamos orar agora. Clame ao Senhor. Senhor, eu quero essa força da fé, essa força da persistência. Eu não vou ser um desistente, mas como a viúva, eu vou celebrar a minha vitória. Vamos orar neste momento? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor disponibiliza essa força da fé, essa força da persistência. Por isso, nós queremos no dia de hoje pedir que o Senhor nos ensine a orar quando estamos cansados, quando estamos sozinhos, quando não vemos nada acontecer. Tira de nós o desânimo, coloque em nós a perseverança para nos movimentar. E quando o tempo da resposta chegar, Senhor, que ainda que os nossos olhos estejam no céu, que o nosso coração continue, Senhor, conectado ao seu coração, os nossos olhos colocados no seu trono. E, Senhor, celebraremos a vitória. Da mesma forma como esta viúva celebrou a vitória, nós também celebraremos. Te louvamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Viva o seu milagre. Não desista, persista, insista, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã, às 5 horas da manhã, no nosso devocional e às 17 horas nos nossos vídeos que são muito abençoadores para a sua vida.